Se tem uma etapa da costura que costuma assustar quem está começando, é a casinha de botão. E a verdade é que ela parece muito mais complicada do que ela realmente é. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o passo a passo completo de como fazer a casinha de botão na Singer Facilita Pro. E já me conta aqui nos comentários, você já fez a casinha de botão ou ainda está fugindo dessa etapa? É um fato que quase todo mundo tem receio de fazer a casinha de botão. E eu entendo perfeitamente, porque é uma etapa que parece definitiva. A gente pensa, se eu errar aqui, acabou. E depois que a gente abre a casinha, não tem volta mesmo. E além disso, a maioria das roupas, a casinha de botão sempre desmancha, principalmente nas compradas. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Quando você entende o processo correto e um truquezinho que vai garantir que a sua casinha de botão dure por mais tempo, tudo fica mais fácil. E antes de começar, vamos separar o que vamos precisar. Eu vou utilizar a Singer Facilita Pro, que vem com esse pezinho de calcador que faz a casinha de botão em um passo só. E isso já facilita muito o nosso trabalho. Nós vamos precisar também do botão que vai ser pregado na peça, porque é ele que vai determinar o tamanho da casinha de botão. Nós também vamos precisar de um pedaço de tecido já entretelado. Toda vez que eu faço uma peça, eu guardo um pedaço do tecido entretelado que eu utilizei nela para fazer um teste da casinha antes de fazer a costura definitiva na minha peça. Isso vai garantir que a casinha fique no tamanho correto para o seu botão e evitar que você estrague a sua roupa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar a nossa máquina. Então aqui nesse botão, eu vou colocar nessa funcionalidade, que é da casinha de botão. Aqui, a gente tem que colocar entre o 0 e o 1. Eu gosto de colocar um pouquinho mais próximo do 1 aqui. Aqui é a largura do nosso ponto, que eu gosto de deixar no 5. Aqui a agulha no meio e a tensão no 3. Essa é a configuração que eu utilizo para quase todos os tecidos. Lembrando que a gente precisa testar, né? Então agora eu vou pegar aqui o meu pezinho calcador de fazer a casinha de botão. E aqui, ó, é onde a gente encaixa o botão. Só que eu não gosto de encaixar o meu botão dentro dele aqui, ó, e costurar assim, porque acaba que a casinha fica um pouco apertada. Então eu regulo aqui, ó, para que o meu botão, vou mais um dentinho aqui, ó, para que o meu botão fique aqui, ó, entre esses dois dentinhos, tá vendo? Este e este, aqui em cima, com um pouquinho de folga, ó, bem sutil, mas dá uma folguinha. Isso vai garantir que eu vou ter um pequeno espaço a mais para colocar o meu botão, não vou colocar ele muito apertado. Então, marquei aqui, eu não mexo mais nisso e eu vou colocar o meu pezinho na máquina por aqui. Então, aqui agora eu vou trocar o pezinho, é só clicar nessa alavanca que ele solta. E aqui, ó, agora eu vou encaixar o meu pezinho, a parte do botão fica para trás. Eu coloco ele aqui de baixo, abaixo a minha alavanca e ele já fica firme. Então a máquina está configurada, agora a gente precisa fazer os ajustes no tecido. Eu estou aqui com o retalho do meu tecido já entretelado, como se fosse à vista, e eu gosto de fazer a marcação da mesma forma que eu faço na minha camisa. Então eu marco aqui onde eu quero começar a minha casinha, e marco aqui onde eu quero o meio da minha casinha. Essas marcações vão ser guias para a gente alinhar ali no pezinho calcador. Então aqui agora eu vou tentar mostrar para vocês como eu alinho. Tá vendo aqui no meu pezinho que tem 3 garrinhas? A garrinha do meio eu vou posicionar nesta linha que a gente fez aqui, que será o centro da nossa casinha. E essa segunda linha aqui,
a gente vai posicionar no meio desse buraquinho. E aqui, ó, é importante que a gente deixe o tecido alinhado. A gente pega alguma margem aqui como guia e deixa ele alinhado. Então agora eu vou puxar esta alavanquinha aqui para baixo. E para começar a fazer a nossa casinha, a gente empurra ela para trás. Vou apenas firmar o meu tecido aqui e apertar o pedal. E ela vai fazer a casinha sozinha. Agora veja que aqui, ó, essa parte ela está voltando para encostar na de cá. Na hora que ela encostar aqui, nós vamos fazer uma segunda casinha sobre essa. Ó, encostou, então eu vou empurrar para trás novamente e fazer o mesmo processo. Encostou aqui, a gente já pode levantar o pezinho calcador e tirar. Então aqui, ó, a nossa casinha, ela fica bem reforçada, porque a gente passou 2 vezes, uma costura em cima da outra. E isso vai evitar que ela desfaça com as lavagens. Aqui, ó, na marcação que a gente fez, foi o começo e a marcação do meio tá aqui, bem no centro. E agora, então, nós vamos abrir. Para isso, eu gosto de colocar um alfinete bem aqui. Nessa parte aqui, antes de chegar na costura do final. E do outro lado também. Para evitar que a gente corte essa linha. Então, posicionei meu alfinete aqui. Agora eu vou vir com o meu... Eu gosto de utilizar a minha tesourinha tic-tac, mas você pode usar o seu desmanchador. E aqui a gente vai abrir. Ó, veja, ó, que o alfinete não deixa eu chegar lá muito na beirada. E abrimos aqui a nossa casinha. E a gente vai fazer o teste de passar o botão aqui para ver se ele passa. Passou com facilidade, tá vendo? Por isso que a gente deixou aquela folguinha. Então agora a gente já pode fazer a casinha direto na nossa peça. E agora, com a nossa casinha pronta, vamos falar de algumas coisas que podem dar errado. Se a sua casinha não ficou como você esperava, o erro pode estar em um desses pontos. O primeiro é o tecido sem estabilização. Fazer casinha de botão em um tecido que não foi entretelado pode dar bastante errado. Então, sempre entretele a parte onde você vai aplicar a casinha. O segundo erro muito comum é o botão não conseguir passar na abertura da casinha. Isso a gente resolve de forma simples, fazendo um teste antes de costurar na peça. Outro problema que costuma acontecer é as casinhas ficarem desalinhadas, mas isso a gente evita medindo certinho no tecido onde a gente vai colocar a nossa casinha. Curta esse vídeo se ele te ajudou para que ele possa chegar para mais costureiras. E se você gosta de costura, modelagem, acabamento, dicas sobre tecidos, se inscreva no canal. Toda semana eu compartilho conteúdos para que a gente possa evoluir na costura sem complicação. Aqui no Caseado, a costura vai muito além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa que represente quem você é,
com intenção, clareza e beleza no processo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.